bom dia, meus irmãos. Como todos estão? Um domingo maravilhoso e abençoado para nós. Nesse Dia dos Pais, um dia tão comemorado, né? Principalmente para nós cristãos que sabemos a importância da paternidade na nossa família, né? Que todos os pais aqui sejam abençoados, né? Que recebam aí o Espírito de Deus para continuarem conduzindo as suas famílias segundo os princípios do Pai. Feche seus olhos e vamos nos apresentar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, diante da Tua presença, para recebermos uma mensagem que vem diretamente do Senhor, especialmente para esse dia de hoje, para as nossas vidas, para os nossos corações. E todos aqui presentes e os que vão assistir depois no gravado possam receber essa mensagem com muita alegria e gratidão. E que estejam com suas mentes e corações abertos. E que, mesmo que seja uma mensagem que alguém já ouviu, preste atenção com muito carinho e cuidado, porque todas as palavras que vêm de Deus, elas sempre chegam no momento certo. E essa mensagem de hoje pode ser a resposta que você estava procurando para a sua vida, para o seu trabalho, a sua família. Então, esteja com o seu coração cativo e alegre, ouvindo as mensagens que serão aqui ministradas, incluindo o louvor, né? Porque o louvor fala muito conosco. Então, Senhor Deus, o que eu te peço é que o Senhor cuide de todos os detalhes para essa reunião, das conexões de internet, de tudo aquilo que possa servir como distração, que o Senhor possa cuidar, para que tudo ocorra segundo a tua vontade. Por isso te agradecemos no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia, Cris e Márcio. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, Léo. Bom dia, Rose, Marcelo, Juliano, Sarina. Bom dia, usuário do Zoom. Bom dia, Lídia, Roberta, usuário do Zoom 2, Mirella. Bom dia, povo de Deus. Raiou o dia. Aqui não raiou muito, porque tá nublado, fechado. Vocês viram? Gente, teve tornado no Paraná de novo. Meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Falei pro Juliano. Juliano, projeto do bunker, acho que tem que sair meio rápido. Eita vida, hein? Glórias a Deus por mais um dia, gente. E hoje eu quero trazer uma palavra muito simples para vocês. Uma palavra que Deus tem queimado no meu coração há algum tempo já. E E de repente vocês já ouviram, mas está tudo bem, vão ouvir de novo, porque nunca é demais ouvir a palavra de Deus, num outro contexto, uma outra pessoa, de repente, né? E aí a gente vai começar esse culto com Gálatas 6:9. Quem tá armado? A gente dizia assim, antigamente nas igrejas tradicionais: quem veio com a sua arma? Quem está armado aí, levante a sua espada. Eita! Aí, ó, se dependesse da espada, eu já morreria já na largada. Eita glória! Vamos lá. Quem sabe onde está o livro de Gálatas, pelo menos? No celular é fácil, né? E na Bíblia? Vai lá, depois de 2 Coríntios, antes de Efésios. Vamos lá. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, gente, não se canse. Qual a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, né? Quantos de vocês já começaram muitas coisas e pararam pelo meio do caminho? Hum? Quantos? E aqui eu quero bater numa tecla para você. Faça.
Faça, faça. Tá difícil? Faça. Tá desafiador? Continue fazendo. Tá chorando? Continue fazendo. Tá doendo? Continue fazendo. Continue obedecendo. Continue persistindo. Continue. Continue fazendo. Porque é fácil nós permanecermos quando tudo está bem, quando tudo dá certo, quando o mar está para peixe, como disse. Difícil é nós continuarmos quando as coisas não estão tão bem. Quando você não está bem, quando você está com dor, quando você está triste, quando as coisas parecem que não fluem. E aqui existe um grande segredo. A palavra de Deus nos diz que continue fazendo. Nós vamos colher. Existe uma palavra concreta, convicta de que nós colheremos. Se, aí entra o se, né? Se não desfalecermos, se não desistirmos, se não cansarmos. Aliás, a gente pode até cansar, mas continue. E é onde a maioria dos crentes está emperrando a sua vida. Por quê? Porque começa e na primeira frustração, no primeiro cansaço, larga de mão. E Paulo está dizendo que a seu tempo colheremos. Eu sempre digo isso, gente. Só não alcança o seu objetivo aquele que desiste no meio do caminho. E a Bíblia está falando para nós aqui que muitas vezes a gente, né, pode. O próprio versículo está dizendo que a gente vai cansar. Se nós não, o quê? Desfalecermos, isso quer dizer que vai ser cansativo. Ele está afirmando que vai ser. Mas a gente não pode permitir que o cansaço nos faça desistir. Você pode estar cansado? Continue. Você pode estar ferido? Continue. Você pode não entender todo o processo, você pode não ver o destino final? Continue. Continue obedecendo. Sempre vai mostrar para você o caminho inteiro. Deus não vai mostrar, Milk. Deus não vai mostrar, Cláudio. Deus não vai mostrar o caminho inteiro, Cibele. E aqui a gente precisa exercitar a fé, como fez, né, Abraão. Abraão foi chamado, obedeceu e foi. Deus mostrou para ele aonde que era? Não. Deus mostrou apenas os 20 primeiros metros. É só que você precisa saber os 20 primeiros metros, depois você vai. Você não vai conhecer todo o caminho, Deus não vai te dar um mapa de tudo completo. Esquece. Você só vai ter uma palavra: continue. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Quem esteve no Filhos de Fogo ano passado, lembra, né, que nós, todos os que estavam lá, receberam um quadrinho profético das crianças. E eu recebi um quadrinho e no meu, gente, tinha uma espiral assim, ó. E aí tava escrito, num canto, não pare. No outro canto, persista. Eu falei, eita Deus. Porque eu sim fui uma pessoa que fiz isso demais na minha vida. Eu sempre começava e não concluía, começava e não terminava, me desanimava, já ficava frustrada, estava cansada, já procrastinava. Não vou mesmo, não vou fazer, não vou isso, não vou aquilo. E o ano passado Deus me deu algumas diretrizes para eu fazer, né? Duas, na verdade, assim, bem específicas, que foram a célula em Ponta Grossa e cuidar, né, fazer um projeto nas minhas redes sociais.
E eu comecei os dois simultaneamente, praticamente na época, e continuei. E eu fiz um propósito com Deus em relação principalmente à rede social. Falei, Deus, eu vou fazer por um ano. Se por um ano nada acontecer, ó, procrastinadora, né? E ainda querendo colocar Deus contra a parede, né? Tipo. E comecei, gente, comecei a célula, isso, aquilo. E hora a célula bombava, e hora a célula só tava eu e o Juliano, e assim vai. E aí, esse mês passado, eu tava praticamente, eu sempre, né, fazia construía o conteúdo de 2 meses e ia só programando, né? E o ano passado, um post, até tava conversando com a Flávia, Flávia, um post de um tema específico que faz parte do meu testemunho viralizou. Depois de um ano, abril, maio, junho. Depois de um ano e 3 meses persistindo todos os dias. E eu compartilhei com a Flávia, Flávia, olha isso aqui, né? Como Deus, ele faz umas coisas muito doidas com a gente, né? Porque eu falei assim para Deus, eu falei, eu vou fazer só o do mês de julho, eu não vou fazer mais. Porque era o mês de julho que estava pronto, que eu tinha conteúdo pronto e eu com a minha agenda insana, insana mesmo. Falei assim, não, não tem como, não tô dando conta. Vou fazer só o de julho e depois não vou fazer mais. Vou. E aí esse post viralizou. E ali Deus falou assim: você vai desistir? Eu te dei só uma amostrinha. Eu quero ver até onde você consegue ir na persistência sua. Porque o que Deus está me ensinando é ser uma pessoa persistente. É ser uma pessoa resiliente, é ser uma pessoa focada e é uma pessoa que tenha disciplina. E esse versículo, gente, vai muito além do que a gente imagina a respeito de fazer o bem, não desistir. Aqui é um ensinamento para a igreja, é um ensinamento para nós. Do quanto nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de ser persistente, resiliente e continuar, mesmo cansado, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios. Porque se Deus te falou algo, se Deus te entregou algo, se Deus te deu uma direção, você não pode desistir no meio do caminho. Porque você tem que continuar. E eu tô falando por mim aqui, gente. Eu falei, eu sou uma ex-procrastinadora em recuperação. E faz pouco tempo que eu estou nesse processo de recuperação. Tô na parte sensível. É só por hoje. É só por hoje. Mas, gente, eu quero falar para você que há mais de um ano quando eu entendi isso, que eu comecei a mudar a minha mentalidade acerca disso. Eu quero dizer para você que Deus tem se revelado de uma maneira extraordinária, e Deus tem mostrado, e Deus tem fortalecido, e Deus tem feito, gente. Deus tem feito. Agora as pessoas começam, desistem, e as coisas não acontecem, e ainda culpam a Deus. Porque a gente quer que Deus explique primeiro para nós as coisas, para depois a gente fazer. Explica. Vamos lá, explica como é que é esse negócio. Não, gente. Deus tem me ensinado que Ele não precisa me explicar nada. Eu só preciso confiar. Só confiar. E eu só preciso ouvir, dê o próximo passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. E eu vou dizer para você que isso é um treinamento de Deus para nós, porque, gente, para
governar, para influenciar, para trazer o reino de Deus nesta terra, nós precisamos ser persistentes. Porque os nossos adversários, a gente até falei ontem isso na aula do MBA, os nossos adversários, quem está no poder hoje, se teve uma coisa que eles fizeram muito bem feito, foi persistirem. O cara foi preso, estava quase morrendo da míngua, mas ele ressurgiu das cinzas. Por muito menos, o crente já se enfia num buraco, já se enterra. E aí, gente, como que a gente vai influenciar? Como que nós vamos conquistar a terra? Como nós vamos viver as promessas de Deus? Como diz o João, até no barulho do tiro você já cai morto. Entenda, você precisa só obedecer. Você não precisa entender o caminho. Você precisa só permanecer. Você não tem que questionar Deus. Não ver o final, não ver o ponto de chegada, não significa que Deus não está agindo. Uma semente, quando ela é colocada na terra, você consegue ver ela agindo lá? Você não consegue ver. Você só vai ver depois de algum tempo, quando ela germina. E você precisa estar lá regando, cuidando, mesmo sem saber se ela está se movendo, se algo está acontecendo debaixo da terra. E você olha, aparentemente não está acontecendo nada. Mas debaixo da terra está existindo vida, germinando, gerando, se movendo. E aí que você precisa entender. Não é porque você não está vendo que você vai desistir, que você vai parar. E eu tenho falado muito com Deus sobre isso. Tanto para a célula quanto para esses projetos que Deus me deu. Eu continuo. Semana, a última célula só estava eu e mais uma pessoa. Deus, mas eu vou continuar. E você, começou, parou? Ou nem começou por medo do resultado? Tem gente que nem começa, é aquilo que eu acabei de falar. Morre no barulho do tiro, nem começa. E Deus está chamando a sua atenção. O que Deus mandou você fazer que você não fez, que você não começou, o tempo está passando. Vai chegar o tempo da colheita, a colheita não vai vir, porque você desistiu, porque você não fez, porque você não começou. E não tem como você querer um resultado daquilo que você não está fazendo, daquilo que você não está se movendo. Que Deus está chamando a sua atenção nessa abertura de culto. Talvez você não esteja passando por uma fase bem desafiadora. Eu quero dizer para você, continue orando, continue sendo fiel, continue buscando, continue obedecendo. Ah, mas eu ainda não tá vendo. Continue. Ah, mas eu tô cansada. Ah, não tenho tempo. Continue. Arrume tempo. Não deu para fazer de uma forma total de perfeição? Faça do jeito que você consegue, mas faça. Continue fazendo. Foi, faça do mesmo jeito. Ah, mas ninguém. Faça do mesmo jeito. Ah, faça do mesmo jeito. Continue fazendo. Porque há muitos processos que começam, gente, onde os nossos olhos não alcançam. Eu estou usando um exemplo bem simples, mas que Deus tem ministrado muito o meu coração. E a gente sempre fala, né, que Deus ministra primeiro o profeta vive e depois a igreja vive. Então, se Deus está me permitindo trazer isso, é porque tem pessoas aqui. E eu vou dizer que a grande maioria das pessoas aqui precisam de um posicionamento. E não apenas se posicionar, é
é se mover. Porque tem pessoas que se posicionam, mas fica ali parada, não se move. Se mova. Tá difícil, se mova. Deu errado a primeira vez, continue. Ficou horrível, vai de novo. Fechou a porta, bata de novo. Tive prejuízo. Continue, refaça. Gente, a palavra de Deus diz: no mundo vocês vão ter aflições, não vai ser fácil. Mas tem de bom ânimo, continue. Peça para Deus, Deus, eu quero ânimo, eu quero ânimo, eu quero entusiasmo, me dá força, me dá vitalidade para eu continuar. E sobre a palavra de Deus você vá. E pode não dar certo. Tá tudo bem. Vai de novo, continue. Continue. É sobre isso a abertura desse culto de hoje. E eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que venha sobre nós. Venha sobre nós, Pai, um espírito de resiliência. Venha sobre nós um espírito, Senhor Deus, de persistência. Venha sobre nós, Pai, um espírito de coragem, de ousadia. Para que nós possamos, de fato, Pai, continuar obedecendo aquilo que o Senhor pediu a nós. Para que no nosso tempo, no teu tempo, Pai, o Senhor possa nos proporcionar a colheita. Fortaleça, Pai, aqui quem pensou em desistir. Renove, Senhor Deus, as forças daqueles que estão cansados, sobrecarregados. Senhor, onde existe frustração, Pai, traga esperança, traga alegria. Onde existe dúvida, Pai, que a fé seja aperfeiçoada. Ensina-nos, ó Pai, a obedecer, mesmo sem enxergar o caminho todo. Que nós possamos, ó Pai, confiar na Sua voz e continuar caminhando. Eu quero declarar, Pai, um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. E quero, Senhor Deus, profetizar que colheremos grandes testemunhos desse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É com louvor. Shalom, shalom, amados, bom dia, a paz do Senhor para todos vocês. Durante o louvor hoje, eu quero que vocês pensem e reflitam em um aspecto, só um aspecto. Deus é Pai, é amor e justiça. E se Ele é justo? Ele é justo quando a gente faz e é justo quando a gente não faz. E essa não era, a minha palavra não tinha a ver com fazer ou não fazer, como a Thaís falou, mas sim sobre amor e justiça. Então eu queria começar agradecendo a Ti, rendo graças ao Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia que não tem fim, que se renova todos os dias e se renovou nesta manhã. Acordei, eu tô viva. Eu tenho mais um dia. Obrigado, Senhor, é maravilhoso. Porque quando eu não estiver mais aqui, não tem mais o que fazer. Então vamos nos conectar com o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Shalom, shalom, amados. Um culto abençoado cada vez mais para nós. Passo a palavra para o João. Shalom, shalom. Antes de passar a palavra para o João, tomo a palavra com permissão aí de todos. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia especial, não é verdade? Eu sei que a gente poderia colocar aquela máxima, todo dia a gente comemora o Dia dos Pais, assim como é com as mães, não é verdade? Porque sim, todos os dias eles são pais, todo dia eles são sacerdotes do nosso lar. Mas a gente tem a instituição de um dia específico, né? Então nós estamos aqui nesse dia específico para parabenizá-los. A todos os pais aqui do grupo, aqui da nossa igreja, o pai mais novinho, né, Lídia? O Alex está por aí?
o nosso pai mais novinho, nosso pai baby, que está chegando, que já é pai, já sente ali, né, o bem ali. E a Mirella, né, a nossa a profeta, preparou aqui uma, como é que é a palavra, gente? Sabe que a menopausa me rouba as palavras assim, sabe? Uma Homenagem, surpresa, uma surpresa. surpresa, uma surpresa. É a menopausa. Quem sabe, sabe, né? E ela preparou uma surpresa muito especial, muito linda para vocês, papais. Um pedido que eu faço para vocês, que vocês se atentem ali à mensagem, porque Deus quer falar com cada um de vocês ali naquela homenagem. Então, que vocês tenham aí um culto abençoado, que vocês possam ter um momento delicioso em família nesse dia de hoje e prestem atenção nessa homenagem que o Ministério Kids fez aí para vocês, tá bom? Karina, por gentileza. Hoje celebramos homens que receberam de Deus uma missão especial: ser pai. Mais do que prover, um pai é chamado para amar, proteger, ensinar e deixar um legado. A presença de um pai marca o coração de um filho e revela o cuidado de Deus aqui na terra. Neste Dia dos Pais, declaramos sobre cada pai da companhia de Daniel que o Senhor fortaleça as suas mãos, renove as suas forças e derrame sabedoria sobre suas vidas. Que sejam homens de fé, coragem e propósito, conduzindo suas famílias pelo caminho do Senhor. Que cada filho carregue a certeza de que é amado e cuidado, e que cada pai veja a recompensa de todo amor, oração e dedicação plantados. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada família. Muito lindo, né? Que eu não sei se. Karina, depois você coloca lá no grupo, por gentileza, porque eu não sei se deu tempo de cada um pegar ali o seu versículo, mas eu creio que aquele versículo Deus colocou ali no coração da Mirella para levar uma palavra mesmo ao coração de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe imensamente esse dia, que não é só hoje, que são todos os dias, mas em que hoje em especial a gente comemora a vida de vocês, pais, tá bom? Um beijo. João. Shalom, shalom, glória a Deus, que vídeo lindo, maravilhoso. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa só um pouquinho aqui, que é a hora que eu coloquei o fone, o meu computador maravilhoso, ele abre um aplicativo de música, só porque ele quer, sabe? Ele abre um aplicativo de música e eu preciso fechá-lo. Então, me perdoem. Aí, eu estava sem o fone porque eu estou aqui na casa da minha mãe e a gente estava ouvindo o culto com o meu computador aberto. E aí, agora que eu vou ministrar, eu coloquei o fone para vocês poderem me ouvir melhor e para que fique mais, o som fique mais direcionado. Então, todos me ouvem bem, todos me escutam, me veem bem, ok? Se der algum problema, me falem, porque a internet aqui na casa da minha mãe eu não conheço perfeitamente. Pode ser que tenha algum tipo de queda, vocês me avisem, tá bom? Então, queridos, vamos lá. Eu quero falar sobre um texto que Deus me incomodou nessa semana, que foi uma troca de mensagens entre eu e Flávia. Começou tudo assim, uma troca de mensagens, depois a gente conversou sobre isso. E durante a semana eu fui estudar um pouco sobre esse texto e Deus falou: você vai precisar pregar sobre isso. E aí, no começo do culto de hoje, vem uma pessoa fazer uma mensagem inicial e fala praticamente a mesma coisa que eu vou falar. Então, ou seja, é de Deus e é para que o Senhor realmente leve para vocês esta mensagem. Então, essa mensagem precisa obrigatoriamente ser ouvida. Então, eu tenho a confirmação de Deus através da profeta Thais, que é o momento que ela é
o tempo certo de ser falado essa palavra. Qual o tema dessa palavra? O tema dessa palavra chama no tempo certo. Então, no tempo certo, as coisas acontecem. Então, quando Deus quer fazer, ele faz. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 60, no verso 22. Esse é o texto base e esse é o texto que eu e Flávia começamos a conversa. Esse é o texto que Flávia me mandou e falou assim: olha aqui o que você prega e que você fala constantemente. Esse é o versículo que Deus fala que vem da sua boca com frequência. E aí, quando eu ouvi esse versículo, eu falei: opa, peraí, tem uma mensagem de Deus nisso aí. Abre sua Bíblia lá, Isaías 60, 22. Diz assim, nesse texto, pequeno texto, é um pequeno texto, mas ele fala assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Então, parou aqui. Se a gente fosse pegar para analisar friamente e até com profundidade esse texto, a gente poderia ter várias vertentes. Uma delas poderia dizer que esse texto é contraditório, que fala de Deus falar ao seu tempo e depois fala de ser prontamente. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero só que você entenda o contexto geral desse texto que está na mensagem. A mensagem é no tempo certo, esse é o tema, mas eu preciso que você compreenda que, como se fosse um subtítulo dela, nós precisamos entender que quando Deus ele quer fazer, ele faz. Mas o subtítulo mesmo é assim: Deus acelera aquilo que amadureceu. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Deus acelera aquilo que amadureceu. Dentro da área do agro, dentro da parte de frutas e tudo mais, ninguém aqui deve gostar de comer uma fruta que não está madura, certo? Alguém gostaria de chupar uma laranja que ainda está verde? Ou comer uma melancia verde? Ou ainda qualquer outro tipo de fruta que você vier na sua mente, pega um caju que está verde, você vai morrer com ele, com ele, um abacaxi verde, entendeu? O caju, eu falei aqui, a Flávia falou assim, nossa, amarrou minha boca agora, entende? Porque só de pensar em chupar o caju verde, a coisa fica ruim. Então, ou seja, frutas verdes que não amadureceram, não se come. E por que que nós queremos ter e fazer e ter as coisas de Deus se a gente ainda não está maduro? Esse é um ponto que muitas vezes fica confuso na minha mente, porque tem muita gente que quer as bênçãos antes da prova, antes da maturidade, antes do processo de maturação. Então, nós estamos, como parte introdutória dessa pregação, eu quero só fazer uma contextualização para você entender. Nós estamos vivendo uma época, numa geração de velocidade, ok? Se a gente considerar que o celular, né? O celular tem menos de 30 anos, talvez uns 35 anos no máximo, mas tem menos de 40. Uma geração é 40 anos. Se o celular tem menos de 40 anos, a gente tem que entender que a geração do celular, nós estamos na primeira geração do celular, no caso, eu uso o tema de celular para dizer da globalização, de toda essa parte de informação muito rápida, de imediatismo e tudo. Então, nós estamos numa geração que está ligado com velocidade, onde tudo precisa acontecer just in time, ou seja, imediatamente. Só que o que que acontece? Princípios de reino não são automatizados. Princípios de reino não são just in time. Deus, ele trabalha de um jeito que não adianta, você pode ter o quanta tecnologia for, ele não vai descumprir os princípios, ele não vai deixar de fazer as etapas acontecerem para que você possa se tornar maduro. Então, o reino de Deus, ele nunca foi governado por ansiedade dos homens. Os homens podem ser ansiosos quanto quiserem, mas o governo de Deus, o reino de Deus, ele sempre aconteceu e sempre foi governado pelo tempo do Pai.
pelo tempo de Deus. O tempo dele é o que importa, nunca o tempo dos homens. Então, Isaías 60, ele é um capítulo que ele é extremamente profético, mas também escatológico, porque ele olha para o futuro. Ele traz uma mensagem de futuro, principalmente para Israel. Então, naquele momento, quando Isaías falou, Israel estava sendo restaurado. Então, muitas nações estavam vindo para Israel naquele tempo, e a glória do Senhor estava se manifestando. Então, Deus termina dizendo, através da boca de Isaías, ele fala: Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Então, é como eu falei para vocês, há algo contraditório nesse texto que muitas vezes a gente pode pensar, cara, que coisa louca, como assim no tempo de Deus ele vai fazer imediatamente ou prontamente? Então, no tempo certo, o que acontece, esse é o ponto, no tempo certo, quando Deus quer fazer, ele faz imediatamente. É isso que você precisa compreender. Então, se as coisas não aconteceram na sua vida, é porque ainda não está no tempo certo. Porque no tempo certo é assim, ó, imediatamente. Não há uma espera quando Deus quer fazer. Existe sim um ponto que você precisa compreender muito. Então, ou seja, vou deixar claro: existe atraso em Deus? Sim ou não? Põe no chat aqui. Existe atraso em Deus? Tem muita gente falando não. Não, não existe atraso em Deus. O que acontece é que existe uma preparação. Então não é atraso, é preparação. Porque a preparação traz para a gente uma consequência dela. E a consequência dela é que Deus vai entender que nós estamos preparados, estamos prontos. No tempo que nós estamos prontos, Deus faz assim, just in time. Então, se a gente for pegar esse princípio, a gente vê na literatura bíblica e judaica, a gente vê isso sendo falado repetidas vezes dentro da literatura. Deus ele não trabalha apenas para entregar uma promessa. Ele trabalha para formar um povo capaz de sustentar a promessa. Entende a diferença? Deus não faz uma promessa ser cumprida. Ele faz o que o povo seja capacitado para que depois de cumprida, porque assim, para cumprir uma promessa, Deus faz assim. Só que o que acontece? Para cumprir essa promessa, existe um tempo de que seja sustentável essa promessa, ou seja, uma sustentabilidade. Então, para que o povo esteja preparado para sustentar a promessa que Deus, o cumprimento da promessa, não é nem a promessa, para que o povo seja capaz de sustentar o cumprimento da promessa, ele precisa preparar esse povo. Então, se eu pegar na Bíblia e olhar a primeira vez, talvez seja a primeira vez que isso aconteceu, foi quando o povo saiu do Egito. E que a promessa era: vou te dar uma terra prometida. Sim ou não? Vou te dar uma terra prometida. E ela aconteceu? Sim ou não? Sim, ela aconteceu. Só que o que aconteceu naquele tempo? A promessa, a gente já falou isso várias vezes. A promessa era para ser cumprida talvez 11 ou 30 dias, tá? Que seja 30 dias depois que eles saíram do Egito. Eles conquistariam a terra. Só que ele mandou os espias. E quando ele manda os espias, voltam os espias e dos 12 que foram, 10 voltaram e disseram assim: não tem jeito, ali nós vamos morrer. Só 2 voltaram com o relatório completo. E nós estamos exatamente no mês que isso aconteceu, vocês sabem disso. Esse é o mês para você cuidar com os relatórios que chegam até você. E nessa semana eu falei para a Flávia: Flávia, eu recebi relatórios dos espias. E o relatório dos espias veio exatamente como o relatório que Moisés recebeu, um relatório negativo. Então eu estou me posicionando como um Josué e como um Caleb e falando: vai dar certo. Vai dar certo. Porque esse é o ponto, você vai receber relatório negativo. E nesse relatório negativo, cabe a você entender se você vai continuar ou vai desistir. Porque, como a Flávia falou aqui no começo do mês, esse mês vai representar como vai acontecer as coisas na sua vida no ano todo. E estou falando do ano que vai até o ano que vem, tá? Não é só até o final do ano, não, entendeu? É os próximos 12 meses.
Então, se você recebe os relatórios negativos e fala assim, é verdade, não vai dar certo mesmo. Pronto, resolvido o seu problema. Espera mais 12 meses para quem sabe no próximo mês de ave você mudar a sua posição. Entende isso? Então, nós, no ensino bíblico e judaico, a gente precisa compreender que Deus nunca entregou uma promessa para um povo despreparado ou para alguém despreparado. Então, você tem promessas? Vamos olhar para as tuas promessas agora. Você tem promessas? Todos nós temos. Ah, por que ela não acontece ainda? Porque você ainda não está preparado. Porque você ainda não passou pela prova e Deus ainda não aceitou e entendeu que você está pronto para receber. Porque quando isso acontece, o agir de Deus é just in time. Então, esse é o princípio básico. Anota isso. A formação do caráter, ela precede ou antecede a expansão da sua missão. Vou repetir. A formação do caráter precede ou antecede a expansão da sua missão. Então, a sua missão, traduzindo e explicando, a sua missão será do tamanho que o seu caráter se permitir ser formado. Enquanto você não se permitir mudar o seu caráter, ajustar, adornar, melhorar, sua missão vai se tornar do tamanho que ele é hoje. Grande ou pequeno, mas do tamanho que é hoje. Então aí você vai falar assim, poxa, mas as coisas não acontecem na minha vida. Óbvio, você não se permite mudar o seu caráter, você não se permite mudar. Enquanto você não se permitir mudar, você vai ter a mesma coisa. Acho que está atribuída a Einstein, se eu não me engano, essa mensagem, né? É insano, mais ou menos por aí que ele fala. É insano você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, enquanto você fizer a mesma coisa, queridos, você vai ter o mesmo resultado. Ou enquanto você cometer os mesmos erros, você vai ter os mesmos resultados. Enquanto você não mudar e não aceitar que você tem que mudar o seu caráter, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E aí você fica, às vezes, nisso 50 anos. E vai terminar a sua vida falando assim, ó vida, ó azar. Por que que Deus não fez as coisas por mim? Porque Deus não faz nada sozinho. Ele te entrega a palavra, ele te entrega a promessa, ele permite que você passe pela prova, ele coloca as provas na sua vida, mas você precisa se mexer para que isso aconteça. Amém? Então, o primeiro ponto dessa mensagem, o tempo de Deus, ele nunca, você precisa entender isso, o tempo de Deus nunca é atraso. O tempo de Deus chama-se maturidade. Então, quando Isaías traz aqui ao seu tempo, ele não está dizendo quando você quiser ou quando você achar que está pronto. Não. A palavra hebraica que está escrito nesse texto, que está sendo utilizada para traduzir tempo, ela tem um conceito tem um símbolo judaico que eu não consigo falar aqui, mas o significado é et, é uma palavra et, e tem um apóstrofe na frente, então é et. Essa palavra et, ela não é só cronologia. O significado mais exato dela é que não tem uma tradução literal para o português, esse é o ponto. Quando você tem essa palavra no hebraico, ela tem um significado que não é literal no português. Então, por isso foi traduzida como tempo. Mas não é um tempo de cronologia só, de ser assim, é um mês, é um ano. Não. Ele significa um tempo oportuno ou uma janela de tempo que é estabelecida por Deus. Então, tem uma relação profunda com Deus, com o tempo de Deus. E a palavra de Deus, em outros momentos, usa esse tempo como sendo um dia para Deus é 1000 anos para Deus é um dia. Entende? Então não há um tempo físico de numeração, mas é um tempo determinado por Deus. Ficou claro para vocês esse entendimento? A palavra que é traduzida por tempo aqui é et, e o princípio, o entendimento que nós temos que ter é que não é um tempo determinado, mas é um tempo de Deus, uma janela de tempo que só Deus sabe quando que ela vai começar e quando que ela vai se findar. Nós podemos interferir, sim, a partir do momento que a gente aceita ter um molde no nosso caráter, ser mudado o nosso caráter, termos o nosso caráter forjado, ajustado, enfim, nós podemos interferir, sim, desde que aceitemos aquele tempo de preparação do Senhor.
Então, olhando essa parte do tempo, abre sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. E eu vou ler para vocês. Eclesiastes 3:11 diz assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo. Aí tem a outra parte. Também pôs no mundo o coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Mas o ponto é, essa primeira parte, tudo fez formoso em seu tempo. É essa parte que precisa ficar claro na sua mente, que o reino de Deus, ele funciona por ciclos e estações. O tempo de Deus, ele sempre será em ciclos e estações. E esses ciclos e estações, eles são determinados por Deus. Existem alguns tempos que são praticamente fixos. A gente entende que uma geração tem 40 anos, uma geração completa 70, tem tempo de 3 anos, tem tempo de 7 anos. A palavra fala de tempo de 70 anos, a palavra fala de tempo de 1 ano. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele tem ciclos e ele tem estações. A hora que você olha para dentro dos estudos, tem os estudos dos setênios que traz o entendimento para nós, de cada 7 anos a gente passa por um ciclo diferente na nossa vida física. E Deus também faz as coisas diferentes. Se você olhar para a sua vida, de 7 em 7 anos, normalmente acontecem algumas coisas que são emblemáticas na sua vida. Na nossa vida, aconteceram isso, e muitas vezes a gente viveu ciclos de 7 anos onde teve em alguns, a cada 7 anos, talvez uma crise, a cada 7 anos uma bênção muito grande, uma grande expansão, né, às vezes até financeira. Então, a gente viveu isso ao longo do tempo e é assim que Deus trabalha. Mas tem ciclos que são maiores, tem ciclos que são menores, mas o ponto é, Deus trabalha por ciclos e por estações. E se a gente olhar na Bíblia, até Jesus viveu ciclo. Jesus viveu a vida dele 30 anos, certo? Todo mundo sabe aqui que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Então, até os 30 anos, esse ciclo de Deus, ele foi traduzido por Lucas como os anos de crescimento. O Lucas disse assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Só que foi um ciclo de crescimento, um ciclo de preparo. Até Jesus foi preparado. E Jesus foi preparado durante 30 anos. Então, foi anos que Jesus ficou ali escondido. Ele ficou ali, né, sendo preparado. Talvez até mesmo menosprezado. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas ele ficou ali. Mas nunca foi ano desperdiçado. Teve um ou outro acontecimento, aos 12 anos de idade, quando ele estava lá dentro né, falando com os entendidos, né? Talvez tenha esse tempo também. Mas o ponto importante é que sempre foi um tempo de preparação. Então, o princípio básico é você entender que Deus, ele prefere gastar anos formando um filho do que apenas alguns dias promovendo um imaturo. Anota isso, essa frase é muito impactante. Deus prefere gastar anos formando um filho do que dias promovendo um imaturo. A maturidade sempre vem primeiro. A maturidade sempre vai ser o precedente para que você possa estar aprovado para passar de nível. Então, quanto tempo vai levar esse processo de maturação ou de maturidade, de aumento de maturidade? Vai levar o tempo que você se permitir. Porque Deus sempre vai querer trabalhar com filho. Então, se você é filho, se você hoje, né, tem a clareza e a convicção de que você é filho, você será promovido em breve. Em breve quando? Não sei. O tempo é de Deus, não tem um tempo fixo. Vai depender muito do que Deus quer fazer. A hora que Deus falar assim, meu servo Rafael Marques, ele está pronto. Então agora eu vou liberar aquilo que ele está pedindo já tem alguns anos. Mas se isso não acontecer, se para Deus ele falar, meu servo Rafael ainda precisa melhorar um pouquinho nessa parte aqui, então espera aí que eu vou segurar mais um pouquinho essa bênção para ele. Entendeu? Desculpa, Rafael, eu estou usando só o seu nome, mas é só para você olhar para mim mesmo, tá?
Só, só para você ficar esperto. Então, o que acontece é que Deus, ele vai olhar para nós e vai dizer exatamente isso. Olha, meu filho, você realmente avançou. Está aqui a sua bênção que você tem pedido. Está aqui a promessa que eu te fiz há 20 anos atrás. Está aqui a promessa que eu te fiz há 40 anos atrás. Não importa quantos anos aconteceu, mas a promessa vem quando Deus fala assim: você está preparado. E lembra sempre que nesse processo haverá uma oferta antes da bênção, que é o prato de lentilhas. E tem muita gente que pega o prato de lentilha achando que é bênção. Cuida disso, porque o tempo de preparo passa por essa etapa. Mas nós não vamos falar sobre o prato de lentilha hoje. Nós vamos falar realmente do tempo de preparo e daquilo que Deus quer fazer. Porque Deus, esse é um ponto importante. Deus, ele vai acelerar quando a preparação termina. Então, se eu tenho que entender que tem uma etapa primeiro, a etapa que eu falei para você primeiro é sobre o que Deus, ele realmente nunca é atraso, ele é maturidade. A segunda etapa é quando Deus acelera somente quando a preparação terminou. Então, quando a preparação termina, aí Deus faz o quê? Põe o pé no acelerador. E aí ele acelera. Então, quando Isaías fala lá, a seu tempo o farei prontamente, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. É exatamente esse princípio, esse entendimento que precisa ficar claro para vocês. A palavra traduzida como prontamente. Ah, Flávia pedindo meu celular. Desculpa, gente. A palavra de Deus traduzida como prontamente, ela transmite uma ideia de agir rapidamente, sem demora, imediatamente, quando chega o determinado momento. Então, nós somos, eu sou encantado pelo hebraico, na verdade, né? Porque muitas palavras que tem no hebraico, elas não têm uma tradução literal em português. Ela tem um entendimento de uma ideia. Uma palavra traduzida para o português, ela significa uma ideia. Eu acho isso lindo, entendeu? Uma das coisas que eu gostaria muito era de aprender o hebraico, né? Só que para isso a gente tem que realmente colocar foco e dedicação, porque não é uma língua fácil. Para nós, principalmente, que estamos enraizados numa língua ligada ao latim. A língua hebraica, ela é de outra origem, não é de latim. Ela vem de uma outra origem de linguística. Então é muito mais complexo, muito mais difícil para nós. É mais fácil aprender o inglês, o italiano, o francês, que tem a mesma raiz, do que aprender um hebraico, que a raiz é diferente. Então, para nós, é muito complexo você sair de uma raiz como essa e ir para uma raiz diferente. Mas o ponto é muito interessante porque uma letra não significa, uma palavra não significa só uma palavra. Uma palavra significa uma ideia, um contexto. Entende? Isso para mim é incrível dentro do hebraico. Então, esse entendimento precisa ficar muito claro, porque parece contraditório essa parte da tradução de prontamente. Parece contraditório no seu tempo prontamente. Parece, mas não é. Porque a preparação de Deus para nós, ela é lenta. Mas o que acontece é que depois da aprovação, a manifestação é muito rápida. Eu teria muitos exemplos para dar para vocês. O mais emblemático até o momento foi a aquisição da nossa casa. A gente mora em Campinas há 10 anos. Então, depois que a gente chegou lá e a gente comprou uma casa. Quando veio a pandemia, a gente tomou a decisão de sair da casa porque era muito pequena. E alugamos uma casa maior, que a maioria de vocês aqui conhece. A casa que a gente morou ali em Campinas durante 5 anos, quase 6. E nesse tempo a gente falou, poxa vida, né? Aí a gente acabou vendendo a outra casa e tal. Pô, queremos comprar uma casa do tamanho dessa, que seja agradável como essa e tudo mais. E a gente começou a procurar. E nada, e nada, e nada. E não vinha. E aí, no meio desse processo, eu construí 2 casas aqui em Assis, onde eu estou, e falei, vou construir para vender. E nada de vender essas casas, entendeu? E a casa ficou, e ficou, e ficou, e ficou. E até que Deus prontamente. Foi algo rápido demais. Quando nós fomos aprovados, rápido demais, uma pessoa interessada veio, aceitou uma das nossas casas, permutamos e assim compramos a nossa casa.
foi rápido, foi prontamente. Então, essa experiência que nós vivemos, ela trouxe para mim esse entendimento. E depois disso, muitas vezes eu venho falando para a Flávia, Flávia, se não aconteceu é porque não é o tempo de Deus. A hora que acontecer vai ser rápido. A hora que Deus falar acabou, é a hora, vai ser rápido. Então, e isso eu tenho falado para a Flávia assim com muita frequência. Por quê? Porque aí vem aquela coisa assim, poxa, será que vai ter dinheiro para pagar as contas desse mês? Será que vai ter dinheiro para pagar não sei o quê? Será que isso? Será que aquilo? Eu já falei para Flávia, Flávia, a hora que Deus falar chega, chega. Vai ser assim, acabou, não tem problema. Não se apegue, não se preocupe, porque tudo vai dar certo. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E eu venho falando isso para a Flávia já tem algum tempo. Então, o ponto é que você precisa compreender que enquanto não acontece, é porque não é para acontecer, porque ainda falta alguma coisa em você, não é falta alguma coisa em Deus. E esse entendimento precisa ficar muito claro. Então, a manifestação é rápida. Aí eu vou trazer uns exemplos bíblicos para ficar melhor também para você. Vamos olhar o exemplo de José. José ele passou, se a gente for olhar na Bíblia, foram mais de quase 20 anos de preparação de José. Então, José, ele passou anos sendo preparado. Todo mundo sabe que ele foi para a prisão, que ele teve aquela coisa toda. Só que em um único dia, presta atenção, num único dia, ele saiu da prisão, ele foi barbeado, ele entrou diante de Faraó e ele se tornou governador. Num único dia. Naquele único dia, José saiu da prisão e foi para o governo. Foi rápido, foi prontamente. Davi esperou anos, mas em um único dia ele foi coroado rei. Esther viveu meses de preparação, mas depois de uma única audiência, ela mudou o destino de uma nação, de Israel. Porque Esther também tem um papel muito importante como libertadora do povo de Israel. O povo de Israel morreria, seria dizimado nos tempos de Esther. Então Deus usou uma mulher que naquele tempo era algo impensado, porque naquele tempo só se falava que homens que podiam fazer as coisas. Naquele tempo Deus usou uma mulher para poder quebrar todo esse tipo de pensamento machista, vamos dizer assim, vou usar essa expressão para nós ficar mais fácil, entendeu? Não que seja machista, mas que seja um pensamento de que só homem pode fazer as coisas. Naquele tempo, pensa nisso, nós estamos falando de 2, 3 mil anos atrás, entende? Então hoje já tem ainda algumas nações ainda têm esse pensamento, mas o ponto é que lá atrás o nosso Deus não é machista, que não é machista, que entende igualitariamente o homem e mulher, usou uma mulher para salvar uma nação. A nação que ele escolheu, a nação de Israel. Se você não conhece a história de Esther, te recomendo que você leia imediatamente o livro de Esther. Porque é um livro espetacular. É um livro maravilhoso. E a palavra de Deus, a palavra Deus não aparece no livro. A palavra Deus não aparece no livro. Então a gente precisa compreender que Esther foi algo divino, foi um tempo que foi maravilhoso, porque ela foi usada, assim como José foi usada para salvar a nação de Israel, Esther também foi. Se Esther não tivesse posicionado, não tivesse aceitado o seu chamado, o povo de Israel teria sido dizimado. E aí aí nesse tempo, para você poder entender, o que fala o profeta Abacuque fala? Que ainda que pareça demorar, espera-o, porque certamente virá. Abacuque fala dessa forma. Deixa eu só ver onde está esse livro de Abacuque, que daqui a pouco vem alguém e fala assim, onde é que está? Abacuque 2:3, tá? Então, Abacuque 2:3 fala desse jeito. Então, o profeta Abacuque fala dessa forma no livro, nesse lugar. Ainda que pareça demorar, espera-o, porque certamente virá. Então, Deus nunca corre. Deus nunca acelera as coisas. Mas ele também nunca chega atrasado. Então, se não veio ainda, é porque ainda não é o tempo. É porque você ainda não passou pela prova. É porque você ainda não foi aprovado ou aprovada. Então, sempre que você tem que olhar para dentro e não para fora. E esse é o ponto que mais tem dificuldade dentro do nosso mundo cristão. Às vezes a gente acha que é Deus que tem que fazer. Então, aqui em Isaías 61, ela mostra uma coisa interessante. Qual é a coisa interessante? O que você vai fazer enquanto você espera? O que você faz enquanto espera? Esse é um outro ponto dessa pregação que você precisa saber. O que fazer quando esperamos? Qual a resposta dessa pergunta?
O que que eu faço enquanto eu espero que as coisas não acontecem? Minha promessa não chega, as minhas coisas não acontecem. Eu fico sentado esperando? Sim ou não? Fico sentadinho esperando que Deus vai cumprir, né? Deus faz fazer a coisa dele porque ele falou que vai fazer, então vai fazer. É assim, né? Não, obviamente que não. A continuação desse texto de Isaías, ele fala para nós exatamente isso. O que que a gente faz enquanto a gente espera? Então, essa. Perdão. Como eu costumo dizer, deu uma engasopada aqui. Desculpa, gente. A continuação desse texto, ela fala sobre pessoas. Ela não fala sobre pessoas que ficam sentadas esperando. Ela fala sobre pessoas extremamente ocupadas. Então, em algum momento nesse texto, você vai enxergar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para curar, para libertar, para consolar, para restaurar. E depois ele ainda diz assim, ó, e edificarão as antigas ruínas. Tudo isso você vai ver no texto de Isaías 61. Então, em Isaías 61, ele fala para anunciar, para curar, para libertar, para consolar, para restaurar e para edificar. Então, se a gente fala tudo isso não faz sozinho. Esse verbo sempre está ligado a uma ação. O verbo não é esperar sentadinho, não é sentado, acomodado, dormindo. Esses verbos não existem. Os verbos são de ação. Então, vou repetir os verbos, ó: anunciar, curar, libertar, consolar, restaurar e edificar. Todos esses verbos estão ligados a uma ação. Então, esse é o princípio básico dessa parte o que fazer enquanto esperar, que você precisa ter muito claro na sua mente. Quem espera em Deus jamais fica parado. Continua reconstruindo, continua servindo, continua obedecendo. O reino de Deus nunca vai recompensar passividade. Anota isso. Essa é, como o apóstolo Coraela gosta muito de dizer, né? Essa é frase de Facebook. Entendeu? É frase de Instagram. O reino de Deus nunca vai recompensar passividade. Nunca será recompensada uma passividade. Então, para poder responder a essa pergunta, este é o entendimento. O que fazer enquanto esperar? Ação. Ação e ação. Não há outro verbo que você precisa colocar em prática a não ser um verbo ligado à ação. Então, olhe para isso como uma oportunidade para você poder realmente começar a agir, porque as promessas estão acontecendo na sua vida desde que você esteja agindo. Se você estiver parado esperando, não acontecerá. Então, para que a gente possa entender esse conceito, você precisa compreender que o reino de Deus, ele acontece de dentro para fora, e não o inverso. Então, depois dessa resposta, você precisa ter esse entendimento desse conceito. O reino de Deus, ele acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando Isaías 60 começa, o texto de Isaías 60, ele fala de luz, ele fala de nações, ele fala das riquezas, ele fala da expansão, e termina falando sobre essa parte que a gente leu, que é no último versículo do texto de Isaías 60, que fala que o menor será 1000. Então, primeiro, Deus muda a pessoa. Primeiro, ele faz a mudança interna. Depois, ele muda o seu grau de influência. Ele muda a sua influência dentro de uma nação. Então, o pensamento bíblico de reino, ele sempre será olhando para o princípio da agricultura, o princípio da semente. Jesus falou muito sobre isso, ele usou até parábolas. A parábola da semeadura, a palavra da ele traz uma parábola. Então, você precisa entender que o reino de Deus, ele cresce como uma semente cresce. Nunca vai começar grande, sempre vai começar pequeno. Primeiro, quem já viu, plantou feijãozinho dentro do algodão, você viu como que acontece o crescimento.
Primeiro ele começa ali, ele solta uma raizinha, aquela raizinha vai crescendo, depois ele solta a folhinha, e aí ele começa pequeno e depois ele cresce. Mas o ponto importante é esse: ele sempre vai começar vivo, vivo, nunca morto. Então, esse princípio de vida é fundamental. Vida significa ação. Vida significa movimento. Vida significa perseverança, como a Thaís falou aqui no começo. Vida significa continuar apesar de. Então, se a gente for pensar e olhar os escritos e ver as ideias de muitos rabinos messiânicos, né, desde os tempos de Jesus, eles sempre frequentemente eles fazem o destaque que Deus acaba destacando o pequeno para revelar a glória que ele tem. Esse padrão de escolher os pequenos para revelar a glória aconteceram muitas vezes na Escritura. Se você olhar para a história de Abraão, foi assim, de José, de Davi, de Gideão, tem várias histórias que aconteceram dessa mesma forma, onde você tem o pequeno que se torna grande. Porque o crescimento, ele é fruto do quê? Da fidelidade, da obediência, e não de uma autopromoção. A palavra de Deus fala sobre Davi, que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem que cometeu vários erros. Não foi um pai como deveria ser. Mas mesmo não sendo um pai como deveria ser, ele teve o coração segundo o coração de Deus. Então aqui eu entro num princípio de paternidade. Essa etapa da pregação, eu quero que você entenda que Deus, ele é pai antes de ser provedor. Aproveitando o Dia dos Pais, essa parte dessa pregação, você precisa ficar com clareza de que o tempo certo do Senhor é o tempo assim como o tempo de um pai. Antes de Deus prover as coisas para você, ele é pai. Então, Isaías 61, que é logo à frente do Isaías 60 que nós lemos, é um capítulo que fala sobre identidade. É um capítulo onde você tem a identidade do cristão, do homem de Deus, que ali até naquele momento Jesus não existia, mas ali é um tempo onde você vê o caráter de um homem de Deus. Jesus veio depois e ele ensinou a chamar Deus como Pai. Até aquele tempo de Isaías se chamava Deus como Deus. E Jesus veio e ensinou a falar, a tratar Deus como Pai. Então, aí, tanto é isso que Paulo, ele escreve em uma das cartas dele que nós recebemos o espírito de adoção. Somos adotados, né, como filhos. Então, essa igreja do primeiro século, a figura do pai não era apenas alguém que sustentava financeiramente a casa. A figura do pai, ela vem como que era uma pessoa que transmitia a identidade para o filho, ensinava a Torá para o filho, ensinava a palavra. Então, pai, por isso que eu falei muito isso nos filhos de Adão, que esses princípios de homem precisam ser preservados por nós. A identidade dos seus filhos, ela vai sair de você, não da sua mãe, não da sua esposa, desculpe, não da mulher. A identidade do seu filho precisa ser uma identidade construída pelo pai. O ensino da palavra, que ali naquele tempo eles ensinavam a Torá, mas o ensino da palavra é responsabilidade do pai. O pai prepara o filho para poder assumir responsabilidade. Essa é a obrigação do pai, preparar o filho para ele ser responsável. E por fim, e não menos importante, talvez o mais importante, o pai que forma o caráter do filho. Se o seu filho é um mau caráter, parabéns, você foi um péssimo pai. Você falhou como pai. O caráter de seu filho, ele vai ser o caráter que você imprimiu nele. Ah, mas eu não tive condições de ficar junto com meu filho, porque a gente se separou e tal. Problema seu. O erro já está desde o começo. Primeiro que você casa, não tem que separar. Casou e separou, a responsabilidade do caráter do seu filho continua sendo tua. Ah, mas a mãe não importa. Azar o teu. Você fez a coisa errada lá atrás. Não devia nem ter separado. Mas se separou, foi uma escolha que você fez, vocês fizeram. A palavra de Deus fala, por que que se separa? Porque eu tenho um coração endurecido. Se separou, agora não tem mal o que fazer. O filho ainda é seu. A responsabilidade ainda é sua.
O caráter dele vai ser cobrado de você, não da sua esposa. Ah, mais, não tenha mais. Azar o teu. De novo, azar o teu. Responsabilidade é sua, homem. E esse é um ponto que a maioria dos homens não entende e não quer assumir essa responsabilidade. Mas a responsabilidade é sua. Então, um bom pai, ele não entrega uma herança para o filho cedo demais, mas ele entrega quando o filho consegue ter habilidade para administrar. Deus faz assim conosco. A gente não vai receber a nossa herança ou a nossa promessa muito precoce, porque senão a gente não vai saber como administrar. Então a gente vai receber a nossa herança e a nossa promessa quando a gente estiver pronto, preparado para administrar. Então Paulo, ele usa exatamente essa figura lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, o capítulo 4 inteiro, mas o verso 1 fala assim, ó: Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha isso, olha que profundo é esse texto. Vou repetir, ó, Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Eu canso de ver meninos com 60 anos de idade. Ou seja, menino que ainda é servo, que não é senhor de nada. Pode ser que tenha tudo, mas não tem nada, porque ainda não está preparado para assumir o tudo. Então, esse é um ponto. O herdeiro, enquanto ele é uma criança, e essa criança não é só de idade, é realmente de entendimento, em nada difere de um servo, mesmo que seja dono de tudo. Então, o problema que nós temos aqui nunca foi a herança, a promessa, a profecia, nunca foi. Sempre foi a maturidade. Entende isso? O problema nunca foi a herança, nunca foi a promessa. O problema sempre foi a maturidade. Deus também nunca retém promessas por falta de amor. Não é por isso. Mas ele retém as promessas por falta de preparo. Ele retém as promessas porque os filhos ainda não estão prontos para receber, porque se receber pode destruir as promessas. Então, o temor da destruição das promessas de Deus, ele é o que retarda as bênçãos. Quantos de vocês não conhecem histórias de pessoas que estavam pedindo para Deus uma promessa e quando receberam, se perderam? Quantos de vocês? E eu não estou falando só de coisa financeira, eu estou falando de coisa até emocional, até de relacionamento, principalmente de relacionamento. Eu conheço, e assim, ó, dá para falar que são centenas de histórias de pessoas que pediam um casamento e quando casou se desviou. Pediu um namorado e quando veio o namorado, sumiu, desviou. Entendeu? Simplesmente desviou. Então você precisa ter esse entendimento que enquanto você não estiver preparado ou preparada, não é culpa de Deus que as promessas não acontecem, é culpa sua, que você não está preparado. Então, esse ponto de no tempo certo, a gente precisa ficar muito claro que depende muito mais de nós do que de Deus. Então, dentro dos princípios bíblicos, enquanto de tradição, a tradição, né, judaica, que a gente não pode deixar de falar sobre a tradição judaica como sendo algo de Deus, que é de Deus, essa formação de discípulos, de pessoas realmente abençoadas por Deus, ela sempre vem com uma responsabilidade que acompanha uma maturidade. Então, é importante que você saiba que se você não tiver sendo crivado por Deus como um filho maduro, uma filha madura, não há nem como você querer que a promessa se cumpra. Porque ainda falta uma etapa de maturidade. Ela não vai acontecer. Simples assim. Então, olhando agora para a gente poder pegar essa pregação toda e fazer uma aplicação para nós como pais, que a gente pode entender como pais que somos de uma aplicação dessa no tempo certo? Qual é a aplicação que eu posso colocar isso na minha vida como pai? O pai não é só aquele que protege. O pai é aquele que prepara. E muitas vezes amar é esperar. Muitas vezes amar
é dizer para o seu filho, ainda não. Porque o não do agora, ele vai proteger o sim do futuro. Deus faz assim conosco. Tem muitas orações tuas que não foi negada. Deus só deixou ela num stand-by para que o amadurecimento acontecesse primeiro. Então ela foi amadurecida. O que a gente vê hoje, o reflexo da nossa humanidade, é nada mais, nada menos do que um reflexo do tipo de pai que nós estamos sendo hoje para os nossos filhos. A gente vê pais que não colocam limite nos filhos, os filhos, por sua vez, não conseguem, né? Eu vou falar sobre filhos agora, mas primeiro sobre pais. Os pais que não sabem dizer não para os filhos são os que mais prejudicam o futuro dos seus filhos. Então, saber dizer não, ou seja, colocar limites nos seus filhos, é você protegendo o caráter do seu filho no futuro. Filho ou filha, né? Estou usando só um termo genérico. Então, o caráter do seu filho, ele é forjado por você, pai. E eu estou falando para homem aqui, tá? Não estou falando para mulher. Eu estou falando para o pai. Mas não menos importante, as mulheres têm muita responsabilidade nisso também, tá? Não fala assim, ah, que bom, não é para mim. Ah, que beleza, ó, é para você, tá? Não é. Que filho é filho e a responsabilidade é dos dois. O pai tem uma responsabilidade diferente da mãe. Mas a mãe não é assim, ah, que bom. Agora tá de boa. Ó, se meu filho ficar ruim, o problema é dele. É seu também. Ou você não é uma só carne com ele? Se você é uma só carne com ele, minha querida, metade do problema é seu. Entende? E aí eu tenho que olhar para as nossas filhas, mães solteiras, que acabam tendo uma responsabilidade de pai. Não é pai, né? É pai. É pai e mãe ao mesmo tempo. Entendeu? Então, tem uma responsabilidade nesse ponto também. E para nós, filhos, também. Qual é a aplicação que a gente pode trazer dessa palavra para nós, do tempo certo? Qual é a aplicação que nós podemos ter? Talvez você, nós, possamos estar perguntando assim: por que que Deus ainda não me abriu essa porta? Se eu já tenho promessa? Mas aí talvez a pergunta correta não seja essa. Aí você pode começar a perguntar diferente a partir de agora. Te desafio a perguntar diferente. Desafio a perguntar assim: o que que Deus ainda está formando em mim? Ou Pai, o que que eu ainda preciso permitir ser formado, forjado neste tempo? Ou ainda, Pai, que área que eu ainda não amadureci? Qual é a etapa de maturidade que eu preciso cumprir? Qual que é o tempo que ainda está faltando, ou a área que ainda está faltando eu ser madura ou maduro para isso acontecer? Porque quando a preparação termina, e lembra disso, quando a preparação termina, o que que começa? A aceleração. A aceleração começa depois que a preparação termina. Nunca antes. Nunca antes. Então, se você está vendo que a sua vida está estagnada, está parada, é porque você está na etapa de preparação. Dê glória a Deus. E só pergunte para Deus quais são as estratégias necessárias para você poder continuar, né, sendo forjado, preparado e ser aprovado. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Quando você pergunta para Deus qual é a etapa e você descobre e faz, você praticamente cumpriu sua parte. Dali para frente é Deus que vai ter que cumprir a parte dele. Então, a hora que você tiver a clareza do que ainda precisa ser feito, aí Deus faz a parte dele. Enquanto ainda tiver pendências de realizações, aí, meu querido, aí não tem como você cobrar nada de Deus. Sua parte você não fez. Se a sua parte você não fez, beleza. Então vai ficar esperando enquanto você não fizer. Esse é o ponto. Então, essa é a aplicação para nós, filhos. Nós precisamos ser, e esse princípio passa pela obediência. A obediência é algo fundamental. Então, para a gente caminhar para o encerramento, em Isaías 60, ele termina com uma promessa. Foi o texto que a gente leu, 60:22. Termina com uma promessa, que ele vai fazer as coisas acontecerem prontamente. Em Isaías 61, já começa com uma missão.
Se você lê Isaías 61, tem uma missão ali. Então, essa ordem, ela sempre é perfeita. A ordem de Deus é essa: primeiro tem a promessa, a etapa de formação, depois Deus envia. Então, primeiro Deus trabalha dentro de nós, para depois trabalhar através de você. Então, nunca a gente vai poder inverter essa ordem. Primeiro dentro, depois através de nós. Então, se você tem promessa de que você vai ser realmente um instrumento de Deus nessa nação, antes você precisa ser preparado. Existe uma frase muito utilizada no mundo corporativo que fala assim: se você tem 6 horas para cortar uma árvore, passe 5 amolando o machado. Entendeu? Que significa o quê? São 5 horas de preparação para 1 hora de execução. Então, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vai fazer 5 horas de preparação, parafraseando essa frase que eu coloquei, para poder colocar você em ação durante 1 hora. Então, para a gente poder entender esse processo como um todo, e talvez ir para o nosso encerramento, talvez você esteja vivendo agora, deve estar vivendo agora, o ao seu tempo desse texto que nós lemos. O ao seu tempo de Deus, sabe? Entre aspas, ao seu tempo de Deus. Você não pode desprezar esse tempo, porque neste tempo é onde Deus vai fortalecer sua fé, aonde Deus vai curar as suas motivações e as suas emoções, vai corrigir o seu caráter, vai ampliar a sua visão e vai te confirmar ou te deixar evidente a sua identidade de filho. Tem muitos aqui que ainda têm identidade de órfãos. Muitos de vocês e muitos aqui dentro dessa sala têm identidade de órfão. E você é filho. Só que enquanto você não se vê como filho, enquanto você de fato não se posiciona como filho, você vai viver como um órfão. Você vai viver como um órfão, nunca achando que você tem direitos, nunca achando que você tem nada. Você sempre vai você entender que você está à margem. Ah, aquilo é para ele, é para ela, que é um filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Eu não tenho esse direito. Então ainda você está num período de preparação. Enquanto você não tiver essa clareza de que você é filho, de que você é filha, esse processo não finaliza. E não tem como Deus te entregar a promessa enquanto você não tiver a identidade de filho incutida na sua mente, incutida dentro de você. Enquanto você tiver ainda com dúvida sobre essa identidade, as promessas fatalmente não chegarão até você. Porque quando chegar o tempo determinado de Deus, ninguém vai te impedir. Ninguém consegue te impedir, ninguém consegue parar. Que essa promessa que Deus fez para você, ela não é fruto de força, ela é fruto de fidelidade do Pai. Lembra da frase, do texto? Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Amém? Então, reflita hoje. Eu quero pedir para que você, nesse momento, feche seus olhos. Enquanto estiver de olhos fechados, reflita, só reflita. Quais são as áreas que Deus está amadurecendo dentro de você? Que áreas que você sente que Deus ainda está trabalhando de amadurecimento dentro da sua vida? Ele quer ampliar a sua esfera de influência, mas ainda tem áreas que faltam amadurecimento. Quais são elas? Reflita sobre essas áreas e peça para Deus para que Ele possa trazer essas revelações e as estratégias que você possa agir. Lembre-se que o que falta são verbos de ação. Pensa para Deus revelar para você que ações você precisa fazer a partir de agora para aumentar o teu nível de influência, para cumprir a fase de amadurecimento.
para que você possa ter certeza de que você estará com o crivo de maturidade de Deus, para que Ele possa acelerar através da sua vida as promessas que Ele te fez. Reflita ainda se você ainda está só esperando ou se você realmente está reconstruindo, como ensina o texto de Isaías que nós pegamos como base. Você só está esperando Deus? Ou você está agindo, reconstruindo algo? E sempre lembra que a sua confiança e a sua esperança precisa estar no caráter do Pai e não no tempo cronos que a gente vive nessa terra. No seu tempo, Deus vai estabelecer aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento declarar sobre a vida dos meus filhos que aqui estão, sobre a vida desses que estão aqui nesta sala, neste culto, que possam receber do alto, ó Pai amado, as revelações necessárias para conseguir colocar em prática todo o plano que o Senhor tem para eles, para que eles possam ser, ó Pai amado, homens e mulheres totalmente maduros e maduras, totalmente transformados com uma identidade de filho incutida no coração deles. Pai, em nome de Jesus, tira da mente deles todo o pensamento de orfandade, que eles possam viver um tempo agora, Pai, de avanço, de muito avanço dentro das tuas palavras, da tua promessa. Eu declaro sobre eles vitória sobre palavras lançadas contra eles. Eu declaro vitória sobre as situações e circunstâncias que o inimigo colocou na vida deles. E eu declaro conquistas para este tempo, que eles possam viver um tempo de conquista, de muitas vitórias, de muitas realizações, em nome de Jesus. Eu declaro sobre eles agora, Pai amado, que a maturidade chegará, porque eles estão enxergando tudo o que precisa ser feito. Pai, tira a venda dos olhos deles, para que eles possam ver como um espelho que consegue ver o refletido a nossa imagem física, mas que agora, Pai amado, quando eles entrarem na frente do espelho, eles possam ver, ó Pai amado, o caráter que eles têm que precisa ser amadurecido. Senhor, em nome de Jesus, que no próximo olhar que eles terão para o espelho, o Senhor mostre para eles o caráter que precisa ser corrigido. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ver fisicamente o quanto precisam evoluir dentro do caráter como filhos. Em nome de Jesus, eu declaro filhos e não mais servos. Eu declaro filhos e não mais órfãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus na sua vida, queridos. E se essa palavra fez sentido para você, eu quero te dar agora aquela oportunidade de você firmar essa palavra através de um ato profético. Toda vez que fazemos um ato profético de uma oferta para uma palavra que tocou no seu coração, você está dizendo para Deus: essa palavra é minha, eu quero ela para mim. Ato profético para que você possa realmente receber essa palavra e ter ela dentro do seu coração. Maturidade. O tempo certo de Deus vai chegar. E Deus me falou muito para falar sobre essa palavra hoje, porque essa palavra hoje tem tudo a ver com o mês que nós estamos hoje. O mês de Ave é um mês quase como um divisor de águas na sua vida, do ano. É um divisor de águas do ano. E quando você olha para isso e fala assim: Senhor, eu creio nas suas promessas, e você avança a caminho delas, a sua história muda durante todo o ano. Então, use esses últimos dias do mês de Ave para poder realmente fazer com que a sua mente se concentre na mensagem positiva, mesmo que a mensagem seja negativa. Você vai olhar e ver com os olhos bons. Deu errado esse negócio, que bom, vai dar certo em breve. Não está dando certo, que bom, virá uma nova estratégia. Cara, eu fui demitido, que bom, Deus vai abrir uma porta nova para mim em breve. É isso que você precisa ter na sua mente. Que Deus está fazendo por você, mas você precisa, neste momento, se posicionar como filho
e pedir para o Senhor te mostrar aquilo que você ainda precisa ser amadurecido. Faça a sua oferta. Faça esse ato profético. Aqui não importa valor, queridos. Aqui não importa valor. Aqui não é pedido de valores aqui, não. Aqui é para você entender que você precisa colocar um sacrifício. Todas as vezes que os homens iam para o templo, eles sacrificavam. E o sacrifício envolvia levar alguma coisa para ser morto no altar. E não era de graça. Você não tinha um sacrifício gratuito. Você tinha que pegar um bem que você tinha, um animal, e entregar como oferta aquele animal. Então hoje a gente não tem mais bem, não tem mais sacrifício vivo. Mas o sacrifício é vivo, por quê? Porque o dinheiro que você ganha com o teu suor é sangue. Suor é uma forma de sangue, do teu fluido. Então você está entregando parte do teu sangue nesse altar. É o seu sacrifício. E lembra que o sacrifício, ele pode ser das 2 moedas da viúva ou de milhões, como muitos já fizeram, de entregar todos os seus bens. Não importa o valor. O que importa é o sacrifício, é o ato profético de sacrificar. Quando você sacrifica, você diz ao Senhor: eu recebo essa palavra e eu vou em busca dela. Aqui está meu sacrifício. Então faça o seu sacrifício, que seja de centavos, mas faça um sacrifício, para que Deus possa, de fato, neste momento, que você, na verdade, que Deus vai fazer independente de você, mas que você possa, nesse momento, entender que ao sacrificar, você está aceitando o seu tempo de maturação e que você está entendendo o que precisa ser feito, que você vai entender, porque Deus está falando todos os dias com você. Então, que os seus ouvidos sejam abertos, para que você possa ouvir audivelmente quais são as etapas, quais são as áreas que você ainda precisa ser amadurecido. Amém? Eu vou dar um tempinho para você poder ofertar. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai, que aqui estão. E toda essa oferta, todo esse sacrifício feito por eles nesse momento, Pai, que eles recebam a 30, 60, 100 por um e até a 800 por um de tudo que foi feito neste altar, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, que essa oferta possa falar com eles, ó Pai, e que fale através das estratégias que eles precisam colocar em prática como ações, ó Pai amado, para poder serem aprovados, mas acima de tudo, que eles possam ser amadurecidos. Pai, revela para eles, ó Pai, o que ainda falta ser feito, que ação precisa ser feita neste tempo, para que eles possam ser, ó Pai amado, aprovados como filhos
que essa identidade deles de filho possa ser restaurada neste tempo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre eles vitórias, conquistas e, acima de tudo, ó Pai amado, uma mente restaurada, uma mente de herdeiro, uma mente de filho que possa ser incutida na mente deles a partir deste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Eu sei que tem uns recados. Você quer falar ou eu falo? Posso falar? Dois recados importantes. A Karina vai colocar aqui na tela. Amanhã à noite, 10/8, às 19h30, 7h30, nós teremos dois eventos simultâneos para nossos filhos, ou seja, as filhas de Eva, as mulheres estarão com a Flávia amanhã, e os filhos de Adão, os homens, estarão comigo amanhã, ao mesmo tempo, mesmo horário, uma sala de homens e uma sala de mulher, para que vocês possam ter um tempo de entendimento, de aprendizado, voltado para suas responsabilidades masculinos e femininos. Convide pessoas. Hã? Não vai ter intercessão. Ah, ok. Perguntaram aqui sobre a intercessão. Não vai ter intercessão, tá? Amanhã a intercessão estará conosco, então todos da intercessão estarão conosco. As mulheres nas filhas de Eva, os homens nos filhos de Adão. Então amanhã a intercessão está suspensa, né? Vai ter só esse evento para que a gente possa estar juntos. Então amanhã não tem intercessão, amanhã é só os dois eventos junto conosco, tá? Então, o que eu ainda ia falar? Vocês podem convidar pessoas, convide um homem para estar conosco, com os homens, convide uma mulher para estar junto com a Flávia amanhã. Amanhã é um dia de bolinha de Luluzinha. É o nosso dia para poder falar o que precisa ser dito dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente nosso que a gente vai construir amanhã. Então, 7h30, amanhã à noite, conto com todos vocês, com os filhos e com seus convidados para estarem conosco nas filhas de Eva e nos filhos de Adão. Isso, festa de tabernáculos. Teremos a festa de tabernáculos, ela vai ser no dia 26 de setembro. Anote no seu calendário, 26 de setembro é um domingo, às 9 da manhã, vai ser presencial. Ah, desculpa, não é domingo, João, é sábado. Entende? É um seminário. Não é domingo, João, é sábado. É um seminário, João. Entende? Você não está lendo? Entendeu? Está escrito aí, é um seminário, entende? Então, assim, eu estou escutando assim uma voz divina falando comigo neste momento, você entende? Então, ou seja, é um seminário, vai ser no sábado, não é domingo, me confundi com o dia. Então, é um seminário que vai acontecer presencialmente aqui em Campinas. Nós estamos, neste ano, a festa, a gente entendeu que precisa trazer não só festa, mas é uma grande oportunidade, como estamos juntos, é uma grande oportunidade para a gente entender com mais profundidade o que a festa nos traz. Então, a gente entende que um seminário é mais interessante do que só uma festa. Entende? Então a gente vai fazer seminários. Fizemos um seminário que o Henrique esteve conosco na festa de Pentecostes, na festa de Tabernáculos teremos um outro seminário e provavelmente a próxima festa a gente também vai trazer em formato de seminário. Que isso é muito bom, tem sido um ambiente de ensino para a gente poder realmente aprender um pouco mais da palavra. Então eu convido você no seminário, venha, ele não tem custo, o seminário é gratuito. Nós queremos que você traga convidados para que possam entender um pouco desse ensino, dessa lei que foi deixada por Deus para que nós possamos cumprir as festas. Por que a gente cumpre festa? Por que tem que festejar? Por que tem que ter a festa? Muitas vezes a gente faz e não sabe os porquês. Então, nesses momentos de seminário, são importantes para você tirar essas dúvidas. Poxa, mas por que tem festa? Ah, porque só porque a gente precisa festar. Não, não é só para festar. Tem um princípio básico que você precisa entender e que você precisa estar ciente. Então, o seminário vem para isso. Então, o seminário é com o tema tabernáculos para que você possa sair daqui sem dúvidas sobre isso e, além de tudo, festejar, porque Deus é festeiro, ok? Nós precisamos entender isso. Deus é festeiro, ele gosta de festa.
entendeu? E se você não gosta de festa, meu querido, pode se aprumar aí, entendeu? Porque lá no céu vai ter festa todo dia. Amém? Tem mais algum recado, Karina? Tem? Não? Não, tô vendo a Karina fazer assim. Não, não. Acabou os recados. Então, queridos, eu quero abençoar vocês para que a semana de vocês seja uma semana de vitórias, uma semana de conquista. Quero declarar sobre a vida dos pais um dia maravilhoso, que você, pai, possa entender que Deus está contigo e que você tem acesso direto ao Pai, que é o seu Pai celeste, para poder ser um pai ao nível dele. Nós nunca seremos igual a Deus. Nós nunca seremos igual a Deus, porque eu costumo dizer isso. Você pode ter tido um pai péssimo, Deus sempre será melhor. Mas você pode ter tido um pai maravilhoso, Deus ainda será melhor. Mas nós precisamos olhar para ele. E assim, a gente tem texto na Bíblia que fala sobre isso. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Paulo, de Jesus, de Cristo, de Deus. Que Deus abençoe vocês nessa semana. Que as vitórias aconteçam em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Shalom, shalom.